Em Gênesis capítulos 22, 23, 24 e 25, nós lemos sobre a prova de Abraão, conhecemos a família de Rebeca, a morte de Sara, o casamento de Isaque, o único herdeiro, a morte de Abraão e o relato de Ismael. A história de Isaque. Isaque, o pacto continua apesar de nós. A história de Isaque é contada primeiro em relação ao seu pai Abraão e depois em relação à sua esposa Rebeca e seus filhos Esaú e Jacó. Parece que ele não foi um personagem marcante, mas a neutralidade aparente de Isaque não tira, não acaba, não elimina a sua importância. O governo soberano de Deus se manteve sobre seus vice-gerentes escolhidos e continuou o seu pacto. Deus determinou que o ser humano cuidasse de sua criação sob suas ordens. Por isso, somos vice-gerentes da criação, somos responsáveis, mas Deus continua no governo, no controle. Deus iria continuar seu pacto com Isaque. Ele deu garantias a Isaque também. O pai Abraão e o filho da promessa. Eles, dentro da aliança de Deus, escolhidos por Deus, Deus garante bênçãos a respeito da terra prometida e as nações seriam abençoadas. E a promessa de Deus feita a Abraão era afirmar como certo a aliança de sua continuação e confirmação em seu filho Isaque. E o que era necessário por parte daqueles que Deus chamava? Fé, obediência. Lá no capítulo 26, quando Isaque, já casado, ele sofre ali junto com aquela região, aquela terra, ali a fome. E a tendência era descer para o Egito. E Deus diz a Isaque que ele estava em Gerar. Ali, Deus apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Então, Deus ordenando a Isaque, dando instrução para que ele não fosse ao Egito, como seu pai havia ido, e causou sérios problemas, teve consequências tristes. Quando Isaque nasceu, Sara ficou muito feliz. Lá no capítulo 21 de Gênesis, o Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho
Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado, e ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Veja, Deus é fiel à sua aliança, à sua promessa. E após tantos anos, Abraão agora com 100 anos, ele tem o seu filho, e Sara diz que Deus me deu motivo de riso, ou seja, ela agora estava rindo, mas não aquele riso de dúvida, de incredulidade, como lá no momento em que o anjo falou que ela daria à luz um filho dali um ano. Agora esse riso é um riso de alegria, que ela diz: Deus me deu motivo de riso. Então agora é aquele riso que vem de Deus. Que maravilha! Deus cuida do seu povo, Deus garante a sua promessa e cumpre aquilo que ele havia falado a Abraão, que dele nasceria o descendente da qual viria muitas nações. E Sara agora tem a promessa em seus braços, seu bebê Isaque. E por isso, na história de Abraão, nós podemos ver que aquele acontecimento lá no Monte Moriá, no capítulo 22, é tão importante, tão significativo. A prova foi para Abraão e a lição foi para Isaque, antes de ser para todos nós. Vamos destacar 4 episódios, fatos relacionados à prova de Abraão feitas por Deus com relação a Isaque. Primeiro, a salvação depende do Senhor Deus, não de seres humanos. Por causa de Sara, Abraão teve problemas com seu vizinho Abimeleque. Sara daria à luz ao ancestral da linhagem de Abraão. E Abraão não confiou em Deus para o proteger nesse momento. Capítulo 20 de Gênesis, no versículo 12. Ele mente, fala uma meia verdade, porque ele diz para o rei que Sara era sua irmã. E nesse momento ele não agiu como um homem de fé. E por causa disso, um pouco antes da concepção de Isaque, o plano de redenção foi colocado em perigo por meio da descendência de Abraão. Esse plano foi colocado em risco, porque se ele tivesse deixado Sara nas mãos do rei Abimeleque, se Deus não intervisse, e se o rei Abimeleque não fosse advertido pelo Senhor Deus,
nós podemos imaginar a tragédia que seria. E a salvação, portanto, depende do Senhor, não de seres humanos, porque os seres humanos são falhos. E a descendência foi colocada em risco, mas pelo poder, pela graça de Deus, pela misericórdia divina, Deus não permitiu, Deus impediu que Abimeleque tomasse Sara como mulher. Segundo, a descendência da aliança nasceu debaixo do controle soberano de Deus. E Deus, ele exerce soberania sobre a origem da vida. Deus impede e restaura a fertilidade na casa de Abimeleque. Há a intercessão de Abraão, porque Deus falou com Abimeleque que Abraão iria interceder por ele, a favor de Abimeleque e da sua casa. Então, isso conduziu, essa intercessão de Abraão diante de Deus, conduziu a casa de Abimeleque a cura e restauração da fertilidade entre os moradores de Gerar. E é registrado também que Sara, aquela que era estéril, deu à luz, engravidou do seu marido, deu à luz a Isaque, conforme as promessas de Deus. E Abraão, então, assim, ele provou ser fiel a Deus, à aliança de Deus, obedecendo ao Senhor, circuncidando Isaque ao 8º dia, como Deus ordenara. Terceira coisa, Deus exibiu novamente seu governo soberano sobre a vida, sobre os elementos da natureza, quando ele forneceu água para o garoto sedento, lá em Gênesis 21, de 13 a 19, quando Agar foi mandada embora, ela e seu filho, já mocinho, eles foram para o deserto e a água acabou. E Agar colocou o seu filho debaixo de uns arbustos e afastou-se, sentou-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque ela dizia: eu não vou ver o meu menino morrer. E enquanto ela estava ali, Deus ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus falou com Agar, dizendo-lhe: não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ismael, recebendo novamente a confirmação de que ele também seria um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos. E o que ela viu? Um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto, se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Olha, Deus mostrando, exibindo o seu governo sobre a vida de Agar, a vida de Ismael e sobre a natureza.
para aquele menino que estava sedento. Abraão, angustiado, Abraão estava triste por ter que mandar Agar e seu filho Ismael ir embora, mas ele foi confortado por Deus, consolado por Deus. Então, assim, ele teve a certeza que Deus cuidaria de Ismael e Agar ali no deserto. Isso se deu por causa do atrito familiar entre Sara e Agar. E Deus assegura a Abraão que Ismael seria o ancestral de uma grande nação. Quarto episódio, testemunho. Abimeleque reconheceu que Deus estava com Abraão mantendo o seu pacto. Gênesis 21, 22, Abimeleque e ficou o seu comandante do exército, falaram com Abraão, foram conversar com Abraão, e Abraão recebeu a oportunidade de ser um canal de bênção a outra nação. E o que resultou disso? A paz, o estabelecimento da paz. O rei Abimeleque e o seu comandante militar foram a Abraão pedindo-lhe que ele demonstrasse bondade e fidelidade num contexto de amizade, para que Abraão mostrasse bondade, fidelidade à sua descendência, a descendência do Abimeleque. E jure por Deus, disse Abimeleque, que você não enganará a mim, nem a meu filho. E Abraão pronuncia um juramento diante de Deus. Abraão, no capítulo 21, versículo 29, Abraão pegou ovelhas, bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança, e Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque perguntou a Abraão: que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Abraão está informando a Abimeleque que aquele poço era dele, que ele é que tinha cavado, mas os servos de Abimeleque estavam perturbando Abraão e toda a sua casa ali, porque esses servos de Abimeleque tomaram o poço de Abraão, a que Abraão havia cavado. Então Abraão, ele faz essa aliança com Abimeleque de ser bom, ser fiel ali ao rei, aquela bondade de Abraão para com o rei Abimeleque e toda a descendência de Abimeleque, e ao mesmo tempo ele mostra, ele informa que os servos de Abimeleque estavam fazendo coisa errada. Os servos haviam tomado o poço que ele tinha cavado. Então a paz foi estabelecida. E Abraão, após isso, Abraão adorou o Senhor. No versículo 33 do capítulo 21, Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Esses 4 episódios revelam muito o progresso que havia sido feito na atividade e relacionamento pactual entre Deus e Abraão.
A semente prometida estava presente. O relacionamento de Abraão com outros povos estava de acordo com as suas responsabilidades da aliança. E Abraão estava estabelecido na terra prometida e preparou um lugar para a adoração do Senhor, seu Deus. Algum tempo depois, Deus exigiu uma demonstração de lealdade total e completa submissão de Abraão. Foi aí que aconteceu o Moriá. O que nós podemos tirar para nós como prática? Devemos continuar confiando e esperando no Senhor Deus. Mesmo que seja a vida toda, a vida inteira, Deus cumpre suas promessas. E o povo de Deus, nós, embora pareçamos fracos, não deve ser motivo de zombaria. Porque Deus, o Eterno, o soberano Senhor absoluto, o Criador do céu e da terra, está com seu povo. O povo se chama pelo seu nome e um dia rirá com alegria. Os que são sábios entrarão em aliança com Ele, entendendo, considerando como seu povo e Deus como seu Deus. Então, aqueles que entram em aliança com o povo de Deus e reconhecem Deus, são abençoados, porque Deus está com seu povo. Pense, reflita como a fidelidade, a aliança de Deus pode nos ajudar nos chamados diários da nossa vida. Deus não muda. Seu plano é perfeito. Ele é suficientemente absoluto e pode eliminar dúvidas sobre todas as coisas quando nós não podemos provar para nós mesmos. Mas Deus, Ele elimina todas as dúvidas. Por isso, nós cremos, nós temos fé e somos do Senhor Jesus e somos obedientes à sua palavra. Em Cristo Jesus, o Senhor soberano, vivo, absoluto, que reina pelos séculos dos séculos.